Você se sente desconfortável quando você fica sozinho, você com você mesmo, dentro de um quarto, às vezes quando você tá sem ninguém, no final de semana, sozinho, você fica ansioso, acelerado, tentando preencher nesse vazio de qualquer forma, seja com rede social, ouvindo música, conversando pra alguém, ligando pra alguém, né, só pra não enfrentar a solidão. Por que que isso aí acontece? Quero compartilhar isso aí com vocês hoje, que é uma coisa que eu fiquei pensando comigo mesmo e comecei a estudar um tempo atrás sobre isso, né? Por que que a gente se sente tão sozinho, por que que é tão difícil lidar com a solidão, né? Mas ao mesmo tempo, como é que isso aí pode ser um processo de autoconhecimento gigantesco? Eu quero compartilhar isso aqui com vocês também. Tem até um exemplo de um amigo meu também que vai fazer a gente mudar essa forma de pensar, né, sobre a solidão. A gente precisa entender aqui por que que a gente tem tanto medo de solidão, né? Para isso a gente volta até no tempo, na nossa história, né, na história da humanidade, porque as tribos antigas, os homens antigos, viver sozinho era sinal de risco, né? Então, era predadores ali a todo momento, enfim, era muito difícil você sobreviver sozinho. Só que mesmo assim, hoje, a gente não tendo essa necessidade, o nosso cérebro, ele ainda fica com esse disparo automático, né, do isolamento em si. A princípio ele tem isso como um risco, né? Então, até o Instagram, por exemplo, também, né, que fica disparando essa sensação pra gente, todo mundo em festa, sorrindo, viajando, e quando a gente olha pra gente mesmo, que a gente tá em casa, por exemplo, igual eu tô aqui hoje, sozinho, o cérebro ele fica toda hora se comparando, né? Não, por que que eu não tô vivendo isso? Será que tem algo de errado comigo, né? Só não acontece essas coisas boas comigo. E sabe o que é curioso? É que muitas das vezes as pessoas aí, que estão aparentando tão felizes assim, nos momentos de solidão delas, a gente nem sabe que isso é só uma pequena parte, né? Então, será que essas pessoas elas também sabem se dar bem estando sozinho? Tem um amigo meu que ele é influencer, né? Grande quantidade de seguidores. E um certo dia ele tava sentando comigo para conversar e falou: Cara, minha agenda, mesmo assim, é muito cheia. Eu fico correndo no final de semana para aqui e para lá, então sempre rodeado de gente, mas mesmo assim, sabe quando eu ainda me sinto no vazio? E eu achei isso interessante, porque a história dele pode até parecer familiar pra gente, né? Mesmo com tanta companhia, a gente ainda se sente sozinho. Você já sentiu também que estava cercado de pessoa, mas mesmo assim você ainda se sentia sozinho? Comenta aqui pra eu saber também. Mas quando a gente tenta fugir da solidão, a gente tenta fugir dela, né? Mas só que a curto prazo a gente até consegue, mas ela vai deixar as consequências. Primeira coisa, vai aproximar a gente de pessoas ruins, né? Ou pessoas que não querem nosso bem tanto, assim. Então, quando a gente se relaciona com pessoas que só querem também estar sempre. A gente já se aproxima, né, de pessoas que também estão nesse meio aí, de querendo estar fazendo alguma coisa ao mesmo tempo, a gente não vai se conectar profundamente com essas pessoas, né? Então a gente vai se distrair excessivamente. Então, às vezes, pode até ter acontecido com você, né? Então, toda hora você vai querer estar fazendo alguma coisa ali, tá querendo sair para comer alguma coisa, sair de casa a todo momento, tá com gente fazendo alguma coisa nova, porque o simples, ele passa a não ter mais valor, né? Então você vai vivendo uma vida superficial. E você tende também a tomar decisões impulsivas, né? Isso aí eu tô falando dos pontos da gente não encarar a solidão de frente e ir postergando ela, né? Então a gente fica toda hora ansioso também. E fugir dessa solidão, muitas vezes a gente está fugindo da gente mesmo, né? Então, quando a gente evita esses momentos de estar sozinho, a gente evita nos conhecer de verdade. Então, é como se a gente estivesse adiando uma conversa essencial, só que ao invés da gente estar conversando com outras pessoas, a gente está adiando com a gente mesmo, entendeu? Então, esse que é o ponto central, né? Como é que a gente consegue reverter, pelo menos como é que eu consegui reverter, né, isso daí para fazer a solidão ser uma aliada? Primeira coisa é encarar ela como um espelho. Então imagina que a solidão, ela é um espelho na sua vida, que ela literalmente reflete quem que você é, só que sem filtro, né? E no começo isso é muito desconfortável, porque ela vai mostrar todas as suas inseguranças, seus medos e os seus sonhos também que você está ignorando, né? E essa reflexão é o primeiro passo para a gente conseguir mudar, né? Então o que eu fiz foi pegar um caderninho e anotava ali. Quando eu comecei a praticar a solitude ali, né? Por que que eu tô sentindo desconfortável? Isso aí eu comecei a aprender muito com essas respostas. A segunda coisa é investir mais em você, né? Uma atividade que você sempre almejou fazer, só que você nunca teve tempo. Então, pintar, aprender a correr, cozinhar, escrever, sei lá. Esses momentos de solitude foram muito bons para mim, para eu rever muitas das coisas que eu estava deixando.
de lado, né, nesse momento em si. Então foi muito bom para mim, uma conexão de eu descobrir os meus valores internos e aquilo que me motiva, né, que me faz bem. Terceira coisa do ponto positivo que eu ranqueei é o silêncio intencional, né, então esse momento de solitude, quantas vezes a gente fica em silêncio? Eu até fiz um vídeo aqui em relação a isso com vocês, né. Então a solitude ela também nos faz, ficar em silêncio, esse silêncio nos faz, o nosso ouvido, né, ficar atento às coisas que estão acontecendo, que a gente passa batido, né. Então a gente redefine o significado, querendo ou não, né. Então os passarinhos cantando, a gente vê o que que a gente está passando, o nosso batimento cardíaco. Então, estar sozinho é uma coisa maravilhosa, só que no começo ela é difícil, mas só que é uma chave para a gente ser mais autêntico também, né, porque a gente acaba se conhecendo. Então quando a gente passa a valorizar a solidão, ela deixa de ser um fardo, né, ela se torna um presente, que é no silêncio também que a gente encontra muitas das respostas que a gente até evita, e que a gente nunca acha elas também, né, na maioria das vezes. E a solitude, esse encarar, né, a gente com nós mesmos, nos faz ser pessoas mais fortes, mais preparadas. E também acho que o maior aprendizado disso tudo é a gente conseguir dar o melhor para o mundo, porque a gente se conhece, então a gente consegue dar isso aí também, porque a gente está cheio, né? É basicamente isso que a gente não tem hoje em dia, né? Porque a gente está todo o tempo ali com essa ânsia de rede social, toda hora tá conectado, não tira um tempo pra gente mesmo, pra gente ver os nossos sonhos, pra gente tá, né, toda hora ali vendo, será que eu tenho que melhorar? Isso só a solidão traz pra gente. E na verdade, quando a gente passa a aplicar, pelo menos quando eu passei a aplicar, né, igual hoje é sábado, tô tranquilo, agora na parte da tarde não fiz nada, daqui a pouco eu vou ir pra praça praticar uma atividade física, só que sem medo, tranquilo. E é isso que é o libertador, né? Que a gente se sente feliz com a nossa própria companhia. Porque todo momento onde a gente vai, a gente tá com a gente mesmo. Então não tem como a gente fugir da gente mesmo, né? E esse desconforto que a gente sente quando não tem ninguém é o, querendo ou não, é o próprio desconhecimento de que a gente é, né? A gente nunca tá satisfeito com a nossa própria companhia. E quando a gente começa a estar satisfeito com a nossa própria companhia, a verdadeira mudança acontece através disso. Então eu te convido para fazer da solitude também uma companheira sua, na sua vida, né? Que vai ser muito transformador. Assim como tem transformado a minha vida, tenho certeza que vai transformar a sua também. Isso não quer dizer também que a gente tem que viver pessoa isolada de tudo, né? Porque nós somos seres humanos, né? A gente, querendo ou não, viveu para viver em grupo, amar também, enfim, ter uma família, amigos. Eu falo a solitude no sentido da gente se conhecer e não ter o receio de ficar sozinho, e quando está sozinho, está em paz, né? Então a gente sai daquela ânsia de querer estar sempre num relacionamento, tá buscando, né, um pulo, na verdade, de relacionamentos em relacionamentos, só que muito do que a gente vê, o problema não está nas pessoas. Então, ó, não dei certo com uma, não dei certo com uma, duas, três, quatro, porque o erro tá a gente não se conhecer quem que a gente é. Então, às vezes o problema tá na gente, a gente nem sabe disso. E a solitude vai ser uma companheira ideal nesse processo aí também, né? Além dos vários outros. Então eu te convido a fazer isso, praticar a solitude aí e fazer a soleada que vai ser bom demais. Eu comendo aqui, você já fez esse processo, você tá fazendo, você tá praticando também, e como é que é a sua relação com a solitude, né? E é isso. Vamos junto nessa jornada, se tornar pessoas melhores e espalhar isso aí pro mundo também. Beleza? É isso. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de compartilhar com alguma pessoa também que está precisando de ouvir isso e que pode elevar a vida dela, né? Um pouquinho. Te vejo no próximo vídeo e tamo junto. É nóis.